Virginianos, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Daniel Rusa, sejam muito bem-vindos ao Caminho do Eremita. Aqui nesse espaço você encontra leituras para o seu Sol, para a sua Lua, para a sua Vênus, para o seu Ascendente, para o seu Júpiter. Vem com a gente toda semana, tem fofoca, não esquece de comentar, de se inscrever, que é muito importante, de poder compartilhar o nosso conteúdo. Beijo no coração de vocês e até mais! Signo de Virgem, sejam muito bem-vindos à sua leitura semanal. Vamos dar uma olhada como é que tá essa energia, como é que foi a semana, signo de Virgem. Maravilhosos, meticulosos, é um povo bom para trabalhar a beça. Signo de Virgem, sorte para vocês. Deixa eu dar mais um corte aqui. Vamos em frente. Valete de espadas. Essa é uma energia que fala de muita movimentação no seu entorno. Virginiano, essa é uma energia que fala de comunicação, seja ela da ordem do bem ou seja ela de uma ordem não tão boa assim. É uma carta que fala daquela de quem conta um ponto aumenta um ponto. Esse valete de espadas caindo na cabeça da sua leitura, ela fala de um período assim, de uma comunicação um pouco difícil. Vamos dar seguimento à energia de vocês, vamos dar uma olhada, Virginiano, como é que segue a sua energia. 5 de paus. Bom, essa carta aqui é uma carta que fala muito de conflito, que fala de disputas. Aqui, caindo embaixo desse seu valete de espadas, se for dentro do seu ambiente de trabalho, é um ambiente de trabalho que está bem desgastado. Se for no seu relacionamento, é um relacionamento que não vai bem das pernas. E aí acontecem aquelas discussões infantis pelos motivos mais bobos, né? E é o que fala desse valete de espadas junto com esse 5 de paus. Né, são cartas que trazem um movimento, às vezes umas brigas por causa de bobeira, né? Isso aqui fala muito de um estresse no ambiente de trabalho, fala de um relacionamento conturbado, fala de uma realidade conturbada, às vezes é dentro do seu ambiente religioso, na igreja que você frequenta, dentro do centro que você frequenta. Isso pode estar de forma conturbada, né? E aqui você vê que é uma carta que fala muito de disputa, é um naipe de fogo, junto com o naipe de ar, então é um ar denso, um ar quente, que está transitando em volta do virginiano. Aqui pode ser você, né, observando todo esse caos na sua frente, e aí tentando de maneira estratégica dar seu jeito de sair dessa situação. Pode estar falando de um relacionamento, pode estar falando de problemas dentro do seu trabalho. Vamos dar uma olhada no resto da energia para a gente entender como é que vai se desenrolar essa história. Mas a princípio fala de uma grande confusão, fala de mal entendido também, do disse-me-disse, daquela história que quem conta um ponto aumenta um ponto, mas a coisa de uma maneira quente, exacerbada. Vamos dar uma olhada, Virginiano, sorte, vamos que vamos. Carta da Estrela, é interessante, depois desse período conturbado aqui, né, caindo ao lado desse valete de espadas, a carta da Estrela vem falando de uma intuição da espiritualidade. Então, caindo ao lado desse valete, é você tentando rebolar para encontrar as melhores soluções. É a espiritualidade te guiando para poder fazer com que você tome boas atitudes, atitudes que vão priorizar a felicidade do seu espírito, o bom convívio com seus pares. Muito interessante, porque ela já clareia um cenário de conflito. Caindo depois desse 5 de paus, ela vem trazendo um alento da espiritualidade, né? Um senso de uma intuição fortíssima para poder avaliar o que acontece dentro dessas confusões. Vamos em frente. Vamos em frente! Olha que interessante, o arcano
do mundo, caindo aqui abaixo da carta da estrela. E aqui fala esse arcano do mundo, ele fala do término de ciclo, das renovações de ciclo. Agora a gente está entrando num novo ano astrológico, é interessante você reavaliar a sua vida, virginiano. Se você estiver nesse momento de conflito, a sua espiritualidade pode te trazer a melhor intuição para que você ponha fim nesse ciclo. Aqui o que eu falo, né? No tarô, não, para mim, pelo menos, né? Não existe aqui um milagre, né? Então existe a consequência das nossas atitudes. Então o virginiano que aqui conseguir, dentro, no meio do olho desse furacão, acessar a sua espiritualidade, acessar o seu íntimo, buscar as melhores intuições, seja dentro do seu relacionamento, seja dentro do seu trabalho, seja dentro do seu convívio de várias pessoas, ou dentro de alguma situação chata que esteja acontecendo com o virginiano, né? A resposta está muito dentro da espiritualidade, nesse contexto do arcano da estrela, o arcano 17. E claro, aí sim vem essa renovação de ciclo, né? E aqui fala do virginiano deixando para trás esse ciclo. Talvez seja a hora desse trabalho, né, desse trabalho que você se encontra, de você por fim, de você procurar outros rumos, outros ares, ou em falando de um relacionamento, uma coisa que já está desgastada, uma coisa de trocas de farpas infantis, aquele relacionamento que já está mal das pernas, né? A espiritualidade vem trazendo um alívio muito grande junto com a carta do mundo. Muito interessante, porque aqui fala de um término de ciclo, mas fala da espiritualidade intervindo, mas fala de você, né, buscando a solução do seu poder de intuição, aqui caindo ao lado da carta da estrela, fazendo toda essa roda girar, fazendo esse ciclo acabar. E aí, em falando de ciclos, há coisas que têm início e meio e fim, e não cabe a gente ficar postergando aquilo que está fazendo mal a gente de certa forma, né? Se você está num relacionamento desgastado, se você está num relacionamento que está empurrando com a barriga, se você está num trabalho que aquele ambiente está tóxico, se aquele patrão, se aquele chefe ele não é o melhor do mundo, ele está sendo tóxico com você, será que não vale a pena você fazer essa reavaliação junto com a espiritualidade? Para aí sim a gente fazer essa renovação de ciclo, né? E aí a gente entrar numa coisa bem mais próspera. Aqui pode estar falando de um relacionamento, pode estar falando de trabalho. Vamos dar segmento. Interessante, Virgem. Vamos lá. Aqui, ó, maravilhoso. Carta 2 de copas, fala de um alinhamento interessante, né? 2 de copas, nesse contexto, depois da carta do mundo, pode simbolizar, depois desse término, do término dessa fase, dessas brigas, dessa infantilidade, dessa fofoca, ou seja, você terminando esse ciclo no seu trabalho, você terminando esse ciclo do seu relacionamento, você com as rédeas da sua vida, você tomando as atitudes, como eu disse, não existe milagre, é o virginiano que faz a estrada acontecer. Então aqui é o virginiano tomando as atitudes de maneira correta e dando sequência. E aí esse virginiano que conseguir esse alinhamento, ele traz um 2 de copas. Esse 2 de copas, ele simboliza a chegada de uma pessoa nova na sua vida. Se for esse período conturbado devido a um relacionamento que não é muito bom, quando esse relacionamento acabar, quando esse ciclo acabar, esse alinhamento vai vir. Que seja um negócio, né, que não vai bem das pernas e que você já sente que é a hora de você terminar com aquilo, você conseguindo fazer esse alinhamento junto com a espiritualidade, vem aqui uma boa oportunidade, chega aqui uma pessoa nova, né, para poder dividir a vida, dividir os negócios, dividir um pouco o fardo das responsabilidades, virginiano. Virginiano, muito interessante
esse 2 de copas cair ao lado da carta da estrela, o que também me mostra, nesse contexto, a espiritualidade agindo de forma muito positiva para poder trazer essas eventuais parcerias, esse eventual alinhamento, essa pessoa que vai conseguir preencher com você e alinhar as suas expectativas, esse sócio que você procurou, não aquela situação do passado ou aquelas coisas que vieram a acontecer antes do arcano do mundo. Interessante para o virginiano, nesse momento, é tentar essa virada de chave. É se apegar junto à sua espiritualidade e tentar esse clique, essa virada de chave. Porque vindo esse arcano do mundo, você entra num período de alinhamento da sua vida. Aqui esse 2 de copas vem trazendo um alento, né, em meio a muita turbulência que aconteceu no passado, mas também uma boa expectativa, uma expectativa de uma coisa mais sólida, mais concreta. Vamos dar seguimento. Olha aqui, ó, 9 de paus. Como eu ia dizendo, o 9 de paus simboliza uma carta de muito peso. E aqui mostra o virginiano, depois desse período de fechamento de ciclo, mostra o virginiano com um sentimento muito pesado em relação a isso tudo. Esse 2 de copas, ele vem em cima desse 9 de paus para trazer esse alinhamento muito poderoso na vida do virginiano, né? Essa coisa que vai fazer o virginiano conseguir colocar um pouco a cabeça no lugar, seja ele um bom negócio, seja ele uma sociedade nova, a partir da que a antiga já não deu certo, seja ele um bom relacionamento, uma boa parceria, pode ser o final e o início de uma excelente e nova amizade, alguém que vai de fato conseguir te ajudar a carregar alguns pesos. Então aqui o virginiano que não vai mais andar só diante de determinada dificuldade. Se a sua empresa está com algum problema e você por determinadas situações teve que mandar uma parte dos funcionários embora ou teve que fazer essa série de cortes, pode ter certeza que lá na frente existe uma sociedade, existe um bom alinhamento para você conseguir carregar esse peso. Em falando de relacionamento, é a mesma energia. Se esse relacionamento não foi bem das pernas, se esse relacionamento acabou, vem essa troca de ciclo e aqui, ó, o novo, né? A nova estrada, uma nova história, novas amizades, novos alinhamentos. Uma leitura que vem falando muito do seu alinhamento, sobretudo com a espiritualidade e nas pessoas e nos sócios e naquilo que a espiritualidade vem pondo no caminho do virginiano. Vamos dar uma olhada no tarô dos guardiões para a gente entender um pouquinho essa fofoca. Virgem, signo de virgem, sorte. Né? Cordas amarradas, né? Ela caindo aqui em cima desse valete de espadas e em cima desse 5 de paus, mostra aqui o momento de uma parte dessa energia, que é um momento onde você ainda não conseguiu dar ação para poder terminar os ciclos. Lembra que no início da leitura eu falei, olha, o tarô não tem nenhum milagre, né? A gente vai mostrar aqui um caminho e a partir das suas ações vão acontecer as mudanças na sua vida. O que a gente vai tentar fazer aqui é mapear a sua energia. Pois bem, a carta das cordas caindo em cima desse valete de espadas, em cima desses 5 de paus, trazem toda essa simbologia. Então, no momento, o virginiano está sentindo amarrado a essa situação, amarrado a esse trabalho, amarrado, de repente, em coisas ruins, de repente esse teu relacionamento não vai bem das pernas, mas é que ele termina e volta. Então é hora, o tarô pede atitude, pede sobretudo que você se apegue mais com a sua espiritualidade para a gente fazer essa virada de chave, fazer esse ciclo girar e fazer esse arcano do mundo ativar junto com esse arcano da estrela, que vem trazer um alinhamento maravilhoso na sua vida. Então, para o virginiano que está no começo dessa energia, vamos trabalhar isso aí, Virgem.
Ah, que interessante, ó. Lâmpada acesa. É a carta dos acontecimentos, da chave, da virada de ciclo. Quando ela cai em cima do arcano da estrela e do arcano do mundo, já mostra pra gente aqui que a luz literalmente está, que o virginiano está iluminado, né, para poder terminar com uma situação pesada na vida, né? Aqui é a hora de, com a ajuda da sua espiritualidade, você tomar as rédeas da situação, não deixar com que as coisas, o ambiente hostil ou aquilo que foi maldito por você, maldito por pessoas, ou o disse-me-disse, o mal entendido, não deixar isso gerir a sua vida, virginiano, e sim a espiritualidade, né? Vindo aqui trazendo clareza para você, trazendo novas ideias, trazendo realmente o término desse ciclo. Vamos dar uma olhada. Recado final, dois guardiões. Ah, Menorá, muito bom. Essa carta número 11, a Menorá, ela fala muito da intervenção divina. Olha que interessante, né? Eu não gosto muito de falar dessas coisas de alma gêmea, mas eu acredito que a espiritualidade coloca no caminho da gente as pessoas de maneira ordenada para que a gente passe as experiências, né? E aí não diz aí o período que vai ficar na sua vida, não vai ficar. Porém, existe aqui uma ação da espiritualidade, porque ela cai em cima desse 2 de copas, essa carta da Menorá, e ao lado tem a carta da estrela. Então fala dessa nova parceria trazida aí pela espiritualidade, né, os seus guias, trazendo uma boa sociedade para poder dividir com você o peso, as angústias, né, do seu empreendimento, ali tentar resolver aqueles problemas de dentro, né, do operacional do seu trabalho, e também fala na parte de relacionamento de você, né, sobretudo tendo alguém para dividir, né. É muito difícil, né, a gente veio aqui no mundo para coexistir. Então, assim, quando a gente encontra alguém que está ali afinado com os nossos interesses, é interessante a gente compartilhar. Muitas vezes a gente vai compartilhar só coisa boa. A vida adulta é assim, né? E aí cabe às pessoas que gostam de você, que tem aí você dentro do seu sentimental, para fazer com que tudo aconteça, para poder carregar esse pezinho junto com você e fazer a vida acontecer. Muito obrigado por terem vindo até aqui comigo, virginiana. Muito bacana a leitura de vocês. Fala de uma descoberta espiritual muito grande, de uma intervenção muito forte da espiritualidade. Uma leitura muito bonita, com uma energia muito leve. Espero vocês na próxima leitura para a gente conversar bastante. Não esquece de comentar. Gratidão, um grande beijo do coração e até a próxima.